Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana e esse é o canal Fazendo Arte. Hoje eu trago a ideia aqui para o canal de reformar, restaurar objetos em madeira antigos. E eu encontrei esse vaso que tem um pouco mais de 10 anos. Resolvi então dar uma repaginada e restaurar, fazendo o estilo envelhecido madeirado, com um fundo claro e o contraste ensombreado com um marrom escuro. E esse trabalho deixou a peça bem bonita e moderna. Quando a gente encontra um material antigo em madeira, é importante analisar a peça, para ver se precisamos lançar mão de todas as técnicas que nós temos em pintura em madeira. Aqui nesse vídeo eu explico então a forma que eu utilizei para realizar esse trabalho. Eu espero que vocês gostem. Quem não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para sempre receber notificação de novos vídeos. E não esqueçam de deixar suas opiniões, sugestões de novos trabalhos que possamos estar fazendo aqui. Para tudo e vem comigo! Para reformar um vaso de madeira antigo, iniciamos com a limpeza com um pano úmido. Após a secagem, aplicar a base acrílica por toda a peça. A aplicação deve ser feita com o auxílio de um pincel chato. Aplicamos a base acrílica por toda a peça em movimentos verticais. Após o tempo de secagem, repetir o processo. Após a peça completamente seca, com as duas aplicações de base acrílica, é hora então de aplicar a tinta de fundo do trabalho. Nesse caso, utilizamos a tinta PVA fosca na cor branca. Não há necessidade de lixar esse material, pois a peça contém muitas ranhuras, o que auxilia a aderência da tinta. A aplicação é feita com um pincel chato, sempre em movimentos verticais. Após o tempo de secagem, é hora então de preparar a diluição da tinta para obtermos o efeito envelhecido do material. Para isso usaremos a tinta marrom e a tinta rústica diluídas em água sobre uma superfície plástica. Sobre uma superfície plástica, colocamos então a água e um pouquinho de cada tinta e misturamos bem com um pincel. Espalhamos bem sobre a superfície plástica e com auxílio de um pano úmido, colocamos um pouco de tinta e em movimentos verticais espalhamos por toda a área do material, obtendo então esse resultado. É importante tirar sempre o excesso de tinta do pano. Após a peça totalmente manchada em movimentos verticais, vamos fazer o acabamento nos cantos. Depois, com um pano úmido, sem tinta, vamos espalhar a tinta que foi colocada para ter um efeito bem manchado no material. Após secagem, é hora de adaptar o molde para a arte. Para a aplicação da arte, utilizamos o pincel batedor número 12 e a tinta PVA na cor marrom escura. Molhamos o pincel na tinta, retiramos o excesso num papel acessório que pode ser um jornal e, através de movimentos circulares, aplicamos a tinta em toda a área do molde e na área à frente do molde para obter um efeito sombreado. Pequenas batidas permitem que tenhamos mais tinta na área do molde. Espalhamos toda a tinta na área do molde em movimentos circulares. Retiramos então o molde e fazemos o acabamento na região superior da peça.
Com a peça pronta e seca, aplicamos então o verniz impermeável. Para isso, utilizaremos o pincel chato e com movimentos verticais aplicamos o verniz por toda a peça. Esse é o efeito final, nosso resultado.